Pecco Bagnaia, piloto sem confiança, é um piloto fraco. Pentacampeão mundial Jorge Lorenzo comenta sobre Bagnaia, Alex Marques e Marc Marques. O Jorge Lorenzo pode falar, né? Afinal, fez muito pela MotoGP e conhece bem o esporte. E ele falou sobre Pecco Bagnaia, a sua atual situação, comentando sobre a corrida sprint, onde Pecco não foi páreo novamente a Marc Marques e nem para Alex Marques. Disse que Pecco, depois da corrida de velocidade de sábado, foi um golpe enorme na sua casa, Mugello, pista que Pecco conhece bem. Tendo terminado não só em terceiro, mas tão atrás do Marc, e em tão poucas voltas. Lorenzo então comenta que ele realmente não tinha velocidade, ele realmente não conseguia, como podemos ver na segunda ou terceira volta, quando ele estava recuperando um pouco daquela diferença para Alex. Pelo contrário, ele ficou cada vez mais para trás e provavelmente teve um mau pressentimento da corrida. Esse comentário foi antes da corrida de domingo e apesar do golpe emocional, Lorenzo deixou em aberto a possibilidade de melhora na corrida de domingo, dizendo que ele vai explicar agora para seus engenheiros e ver se eles melhoram algo para a corrida longa e que às vezes eles realmente melhoram. Daqui a pouco eu falo também sobre a corrida de domingo. As corridas sprint sempre foram um problema para Pecco Bagnaia, onde nem ele sabe o motivo, pois sabe bem que a única coisa que muda na moto é o tanque de combustível que é menor, o que não deveria causar esse problema todo. Lorenzo comentou que não foi o começo dos sonhos para Pecco no campeonato mundial, e isso provavelmente se deve ao fato de 2025 não estar lhe dando uma boa sensação. Disse que tem certeza de que a Ducati e Didi estão se esforçando ao máximo para dar mais confiança ao piloto. Um piloto sem confiança é um piloto fraco, diz Lorenzo, e não forte em comparação com seus rivais. E Lorenzo também apontou uma possível razão técnica, dizendo que os freios grandes em Aragão, quanto maiores, mais pesada a moto fica durante mudanças rápidas de direção, como nesse caso em Mugello, que tem tantas chicanes. Portanto, na opinião de Lorenzo, existe uma chance dessa solução procurada por Pecco e sua equipe ter dificultado a ação na Itália. E sobre as vaias dos torcedores italianos da Marc Marques, ele comentou que Valentino Rossi ainda tem muitos fãs que não esquecem o passado, e aos poucos, bem, as novas gerações que não são tão chegadas a Valentino começarão a apoiar mais os atuais pilotos. Elogiou também Alex Marques na sprint, que se mantém na segunda posição no campeonato, e elogiou o próprio Marc, que poderia ter atacado mais cedo, poderia ter sido agressivo, porém manteve a calma porque sabia que sua hora chegaria. E sobre a largada de Marc, ele comentou que mesmo em Mugello, onde ele costuma ter dificuldades, mesmo tendo uma largada muito ruim, com aquele problema no dispositivo, ele se recuperou muito rápido, com bastante facilidade, né? E acima de tudo fez a diferença quando os pneus começaram a sofrer. Lorenzo comentou que Marc não parecia muito nervoso, que é como se tivesse percebido no último momento que algo não estava funcionando, e o próprio Marc confirmou essa questão de ter notado o problema apenas na hora e que nem viu as luzes se apagarem, simplesmente acelerou quando viu as outras motos acelerando, né? Disse também que não teve medo de alguém bater nele parado, algo que sabemos que é muito perigoso. E Lorenzo seguiu comentando que apesar disso, o catalão conseguiu subir para terceiro lugar antes do final do primeiro setor, né? Algo que Jorge considerou incrível. E sobre seu desempenho na sprint, Pecco comentou que se sente muito repetitivo após cada final de corrida, mas que é a realidade. Disse que na sprint não teve problemas com o pneu traseiro, mas teve com o dianteiro. Disse que está insatisfeito com as curvas do circuito que antes dominava e agora se vê sobrecarregado. Diz que é complicado, porque em uma pista onde ele sempre fez a diferença, como a Casanova, a Savelli, a Rabiata, também a Correntaio ou a Bussini, e neste ano são os outros que fazem a diferença sobre ele. Diz que é difícil ver os outros fazerem o que ele sempre fez, e que este ano não consegue mais fazer. Diz que falta a tal da sensação, apesar de sair melhor do que os concorrentes em algumas fases, mas o problema está nas curvas para a direita, onde perde todos os seus movimentos de qualidade. Diz que não consegue manter a velocidade que sempre teve. Diz que sempre foi assim nas curvas, né, mas entrando forte, e este ano tem que frear forte, mas não consegue mais entrar forte. Quando se luta pelo Campeonato do Mundo, diz Pecco, é difícil fazer algo em um ano e não conseguir repetir no outro ano.
E para finalizar essa matéria, aguardamos acontecer a corrida de domingo também, né, onde apesar do início sensacional de Pecco, nos brindando com uma luta árdua entre ele e os irmãos Marques, o final foi novamente muito ruim para ele, perdendo inclusive o pódio, né? Após a corrida ele disse que realmente queria ficar à frente na corrida, e isso vimos. No começo ele disse que se sentiu bem, mas depois de 6 voltas, né, a roda dianteira começou a sair e ele teve que desacelerar. Caso contrário, disse que teria caído. Disse que isso também foi acompanhado por um violento deslizamento da roda dianteira na última curva, que ele foi capaz de corrigir com dificuldade. O incidente custou a ele décimos valiosos e dificultou o acompanhamento dos irmãos Marques. Disse que tentou agir de alguma forma, mas segundo ele a GP25 não permite a ele pilotar de sua própria forma. Se tentasse, disse que cairia ou quase cairia na corrida. Isso tudo o deixou visivelmente desapontado. Ele diz que suas corridas são sempre iguais. Tenta forçar, mas logo sente os famosos problemas de sensação dianteira, né, que ele diz que não sentia com a GP24. Disse também que, perto do final da corrida, os problemas pioraram. Disse que teve vibrações severas no pneu traseiro e teve que desacelerar ainda mais. 3 voltas antes da bandeirada, o piloto da VR46, Fábio Di Gianantonio, também da Ducati, né, subiu ao pódio e o tirou de lá. Bagnaia ficou apenas em quarto. Pela primeira vez desde 2021, Bagnaia não subiu ao pódio em Mugello. E a frustração para ele é profunda, né? Disse que do jeito que a GP25 funciona atualmente, não consegue entender seu comportamento habitual de pilotagem. Não consegue frear como antes, quando tenta isso, diz que acaba. Não tem o que fazer. Ele repete que as primeiras 6 ou 7 voltas mostraram isso. Mas depois disso, é como se estivesse cortado. Diz que de repente perde a aderência frontal e não pode mais fazer o que quer. Outra coisa interessante que Pecco comentou é com relação a Alex. Disse que ele notou que Alex presta mais atenção às suas ações quando as leva contra seu irmão. E diz que isso é normal, pois fazem o mesmo com os pilotos da academia VR46. Ou seja, afirmou que Alex não é tão agressivo nos duelos com Mark. O que é meio que óbvio, né, para todos. Todos nós vemos isso, né? E para finalizar, Pecco comentou sobre um vídeo que foi divulgado onde ele fala um palavrão para Digi da linha. Ali Pecco explica que é sempre muito educado, mas que por ter tido 7 grandes prêmios com os mesmos problemas e nada foi feito, acabou escapando dele esse palavrão. Pecco revelou que quando foi ultrapassado por Marques na sprint de Mugello, ficou para trás e teve problemas de estabilidade quando queria forçar mais. Disse que entendeu que seria uma corrida complicada, pois quando se aproxima não conseguia ultrapassar. E quando se aproxima um pouco, parecia que estava à beira de cair em cada curva. A situação dele é realmente dramática. Bom, com tudo isso, agora espero seu comentário. O que você achou de tudo isso? Muitos fãs comentaram que Pecco na corrida foi muito agressivo e por isso gastou seus pneus no começo, quando Mark teria os poupado com seu extremo talento. Porém, Pecco diz que isso acontece com ele por conta desses defeitos que ele diz que a GP25 tem, né? Também tem a questão, né? O Marc Marques e o Alex Marques, os dois pegaram uma moto melhor com relação à moto que eles tinham no passado. E o Pecco diz que pegou uma moto inferior, né? Que tem esses defeitos aí que ele fala. O que você acha disso? Deixa aí seu comentário. Tô curioso para saber. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza. Agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1. Acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo. Se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo. Meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre. Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo.